Olá, eu sou Tiago Navarro, mentor do Encontro com a Palavra, e hoje eu quero fazer uma breve reflexão com você. Quero desejar essa sua atenção para uma lição muito maravilhosa do curso Família e Casamento, lição número 3, que fala sobre os elos, os 7 elos do casamento. E nessa minha devocional eu aprendi muito, e por aprender muito, eu queria compartilhar com você. Compartilhar algumas coisas que vão gerar muito conhecimento no seu casamento, vai gerar a graça de Deus, vai gerar o mover de Deus. O seu casamento, por certo, não será o mesmo, a sua família não será a mesma depois dessa lição. Isso é o que está acontecendo comigo. Então, quando falamos de família, quando falamos de casamento, uma das grandes lições que nós temos é uma simples palavra, mais profunda para as nossas vidas, que é a comunicação. E aí eu te pergunto, como está a tua comunicação na sua família? Como está a sua comunicação no seu casamento? Eu sei que falar de casamento e de falar de família é falar da relação dos pais com o filho, é falar da relação do homem com a mulher, os deveres que existem nisso, a relação de serem próximos, mas existem problemáticas na comunicação que eu gostaria de falar com você. Falar da comunicação é buscar resolver os problemas da comunicação, tanto no casamento como na relação da família, e a comunicação requer cuidados. Então, um dos grandes problemas que devemos entender no processo da comunicação no casamento é uma palavra simples, mas profunda, chamada silêncio. O se calar no casamento é não se comunicar, e isso gera uma problemática muito grande porque eu não entendo o que está passando no outro. Eu não entendo o que o outro está sentindo, vivendo. O outro, quando se cala, ele não se comunica, e não se comunicar é gerar uma problemática muito forte no casamento, em que, por certo, vão haver as discussões. Então, a falta de comunicação, o silenciar na relação, no casamento, gera discussões. Então, eu entendo que no meu casamento eu tenho que me comunicar, ou seja, eu tenho que falar. Falar o que eu estou sentindo, falar o que está me incomodando, falar o que eu gostaria até mesmo de ouvir. Nesse processo eu tenho que ter cuidado, porque o meu corpo também fala. Então a forma de como eu falo no casamento também me comunica. A minha expressão, o meu tom de voz, eu tenho que ter cuidado, porque a comunicação também é ouvir. Então, da mesma forma que eu tenho que ter o cuidado no falar, eu tenho que ter o cuidado no ouvir, e eu tenho que ter tempo para ouvir o outro, o meu cônjuge. Eu tenho que ter tempo para ouvir a expressão da comunicação do meu cônjuge. Aí eu tenho que lembrar que, como o meu corpo fala, tanto os meus gestos como as minhas reações no meu casamento irão falar. Então, você pode me perguntar, mas Tiago, como eu posso aumentar o nível da minha comunicação no meu casamento? Olha, uma das coisas que vai aumentar muito a comunicação do seu casamento é algo muito simples. Em uma palavra só eu posso dizer: tempo. Tenha tempo. Tenha tempo para ouvir, tenha tempo para sentar para conversar, tenha tempo para falar, tenha tempo para se comunicar, tenha tempo de qualidade com o seu cônjuge, com a sua família, com a sua casa. Ou seja, entendemos que nós vivemos numa sociedade de muitas atividades, de trabalho, de afazeres. Eu costumo dizer que vivemos num tempo de muitas contas a pagar e a receber. E isso, por certo, gera em nós um cansaço físico, um cansaço mental. E esses cansaços muitas vezes nos fazem ter uma rotina de ir, de trabalhar, de jantarmos, almoçarmos, tomarmos café, tudo de forma tão rápida e cansativa que ao final do dia eu chego em casa e não me comunico mais. Isso é um problema muito sério, porque temos que entender o outro. Temos que entender o que o outro está passando, temos que ouvi-lo, falar, isso requer tempo. Então, aumentar o nível do meu casamento é ter tempo e combater a barreira do cansaço. Existem problemas no casamento em que, quando sentamos às vezes para conversar,
com casais, percebemos que algo forte acontece. E eu defino com a palavra reclamação. Sempre um está reclamando do comportamento do outro, da atividade do outro. Muitas vezes reclamam também que o pouco tempo que sobra estão usando para a TV, para as redes sociais, muitas vezes com a forma não muito sábia, onde o tempo que deveria ser, o tempo que está escasso e deveria ser usado para essa comunicação, esse tempo se perde muitas vezes na televisão, nas redes sociais, e aquela pessoa que está do seu lado, aquele filho que está do seu lado, aquela esposa ou esposo que está do seu lado e que requer esse tempo precioso e às vezes escasso, esse tempo voa, se passa inapercebido, ou seja, as reclamações surgem e, além das reclamações, há uma problemática que eu tenho que ter cuidado como eu falo. Muitas vezes reclamamos, muitas vezes nos comunicamos reclamando, mas esquecemos que a reclamação ela tem um tempo certo. A reclamação ela tem uma forma certa de ser dita. E por certo não é na frente dos filhos, e por certo não é no momento que o esposo chega cansado do trabalho, e por certo não é o momento onde a esposa não está bem. Existem outras problemáticas no casamento em que devemos analisar, e uma delas é o egoísmo. O egoísmo, eu tenho que entender que o meu casamento eu não estou só e que não é tudo meu. Não é tudo do meu jeito, da minha forma. Eu tenho que entender que o eu tem que cair por terra no casamento, porque a minha vida não é minha só. Agora nós somos uma só carne. Então no casamento eu tenho que pensar como uma só carne. Eu tenho que agir como uma só carne. E eu tenho que refletir sobre uma só carne. Então não dá para o cônjuge, não dá para o seu parceiro estar sozinho. E eu posso analisar isso com a família também. A minha família não pode estar sozinha. Eu tenho que pensar como eles. E aí eu tenho que enfrentar o que foi dito antes. A problemática no casamento muitas vezes é o cansaço físico, mental, que gera problemáticas, porque muitas vezes a rotina do dia a dia, o trabalhar excessivo, gera o cansaço físico e da mente, e uma mente cansada, ela não se comunica. Um físico cansado, ela não se comunica, e na nossa sociedade estamos vivendo um cansaço mental que tem gerado doenças mentais, e uma delas é a depressão. A reação do corpo com as problemáticas da mente tem gerado a depressão, e isso tem diminuído a comunicação ou muitas vezes bloqueado a comunicação entre o casal. Gente, existem outras problemáticas com relação à comunicação no casamento, e outra muito forte que eu quero dizer a você é a raiva. Controle os seus ânimos, controle a sua expressão no falar, controle a sua expressão no agir e reagir, não exploda. Tenha autocontrole, tenha domínio próprio. E percebemos muitas vezes no casamento em que o alcoolismo, a droga tem gerado conflitos não só na comunicação, mas conflitos de tempo e conflitos físicos. E isso deve ser combatido. Então, seu casamento deve evitar brigas. É verdade. Existem muitas brigas e podemos relatar muitas delas, mas não vamos por aí não. Vamos relatar como poderíamos resolver as brigas, que são de várias formas muitas vezes, que são por várias expressões, que são por várias palavras, mas como estamos falando de um casamento que buscamos um processo cristocêntrico, um processo em que existe a graça de Deus, a comunicação baseado na palavra de Deus, o seu casamento deve ser evitado brigas, e para isso o seu casamento deve ter o amor. O amor de Cristo é o amor poderoso para evitar qualquer briga. Nesse amor eu entendo que eu tenho que ajudar o meu próximo, e para evitar o contexto de brigas eu tenho que ter arrependimento. Esse arrependimento eu tenho que parar e refletir, eu tenho que parar e analisar, eu tenho que parar e pedir desculpas muitas vezes, mudar de rumo, mudar de direção,
Para evitar as brigas, eu tenho que me libertar muitas vezes do meu eu, da minha natureza pecaminosa, dos meus achismos. No casamento, para evitar as brigas, eu tenho que perdoar o meu próximo. E esse próximo é o meu esposo, a minha esposa. Tem que haver perdão no casamento. Quando falamos de família, tem que haver perdão, tem que haver cura da mente, cura da alma. E eu só consigo isso com duas ferramentas maravilhosas. A primeira ferramenta é o conhecimento bíblico e a segunda ferramenta é a oração. Então, quando falamos de casamento, de comunicação no casamento, também temos que analisar que toda a nossa família requer uma boa comunicação. Ou seja, eu tenho que ter uma boa comunicação do esposo com a esposa, mas eu também tenho que entender que tem que haver uma comunicação do pai e da mãe. Ao lidar com os filhos, os pais eles têm que se comunicar e saber qual a melhor forma de lidar com seus filhos, porque isso requer graça de Deus, o amor de Deus, isso requer entendimento, fortalecimento bíblico, isso requer uma condução. Então, eu entendo que eu me comunico com minha esposa, eu entendo que eu me comunico com os meus filhos, eu entendo que a mãe tem que ter tempo particulares para se comunicar com os filhos e o pai tem que ter tempo particulares para se comunicar com os filhos. E vamos analisar algo muito profundo. Nós temos que fomentar em nossos filhos a boa comunicação, o bom diálogo, o bom compartilhar, o bom dividir, o bom somar, o bom viver a graça, o amor, o perdão, o arrependimento, a libertação entre os nossos filhos. Então, eu posso finalizar essa nossa devocional dizendo algo para você refletir. Cuidado. A comunicação no casamento requer cuidado, a comunicação na família requer cuidados. Por quê? Cuidado porque o meu falar, o meu reagir, o meu agir pode gerar consequências. E essas consequências podem ser maravilhosas quando tudo isso é feito com a graça, o amor de Deus, ou pode gerar consequências benéficas quando eu não faço de uma forma correta. Olha só, a nossa vida sempre gerou cuidados, né? Cuidado da minha relação com os meus pais, eu fui crescendo e tive que ter cuidado com a minha relação com a namorada, noiva, esposa, e os filhos vieram, então eu tenho que ter cuidados com os filhos. Então, eu tenho que deixar algo muito forte para você. A comunicação ela é muito profunda, os cuidados são muito profundos com o casamento, sabe por quê? E com os filhos também são profundos, porque esses filhos vão crescer, alguns amigos até dizem, esses filhos vão voar, vão sair do ninho e de repente voltará uma estaca zero, aquela estaca do início do casamento, onde você não terá mais os filhos perto, esses filhos irão noivar e casar e ficará somente o casal. Então é muito importante que vocês consolidem a comunicação no casamento, porque quando os filhos forem, vocês voltarão a estarem, eu não digo sozinhos, porque nunca estamos sós, estamos com a presença de Deus, mas vocês estarão somente o casal e Deus. E aí, nós não podemos deixar problemáticas nessa casa, nessa família, que não sejam resolvidas. Tudo tem que ser resolvido, porque quando os filhos forem e voarem, o casal tem que estar muito bem consolidado. Eu desejo a você uma boa comunicação no seu casamento, eu desejo a você uma boa comunicação na sua família e que esse vídeo possa gerar construções positivas no seu casamento e no seu lar. No mais, olha, clica aí na descrição do vídeo e você pode ter acesso aos cursos do Encontro com a Palavra e você pode edificar a sua casa, a sua família e o seu casamento, ok? Desejo a você um forte abraço, que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.